News TV está por aqui também, porque está tendo reunião agora na Casa Branca. O Killian falou da Europa aí preocupada com o avanço dessa guerra, e o Donald Trump, ao que parece, está colocando lenha nessa fogueira que já está bem acesa, hein, João? Frumento, inclusive neste momento a equipe de segurança reunida, e são ali os principais assessores, né, de Donald Trump, que estão na sala de emergência, Situation Room, lá nos Estados Unidos, dentro da Casa Branca. Não à toa, Donald Trump voltou antes, né, do G7, nós trouxemos ontem que ele estava no Canadá, mas antecipou em um dia o retorno, dizendo que era algo muito importante, e esse importante pode sinalizar um ataque dos Estados Unidos contra o Irã. Não sou eu que digo, mas sim fontes internas da Casa Branca que conversaram com o jornal The Wall Street Journal. Esta é sim uma das opções que estão sendo tratadas neste momento lá na Casa Branca. Não quer dizer que vai ser a opção escolhida, mas que ela está na mesa, está, e não à toa, o próprio Pentágono, né, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nos últimos dias, publicamente admitiu que estava mobilizando aeronaves, inclusive aeronaves estratégicas, aquelas de reabastecimento de caças de guerra, navios de guerra, ali para a Europa e para o Oriente Médio, para justamente dar opções militares a Donald Trump. Eles também dizendo, não quer dizer que vai ter um ataque, mas se for necessário, essas equipes, essas tropas, e são muitas, estão lá para o Donald Trump poder acioná-las rapidamente. Ao mesmo tempo, o Frumento citou, e o Killian também, essa questão da Europa. É curioso uma fala de agora há pouco do presidente Emmanuel Macron, presidente da França, que ainda está lá no G7, sobre justamente a possibilidade de uma mudança de regime, né, uma mudança de governo lá no Irã. E o Macron foi totalmente contrário ao uso da força para esse objetivo. E disse o seguinte: alguém acredita que o que foi feito no Iraque, lá em 2003, foi uma boa ideia? Alguém acredita que o que foi feito na Líbia, na década passada, foi uma boa ideia? Realmente não foi. Acredito que o principal erro hoje é usar também os meios militares para retirar esse regime no Irã, porque isso significaria o caos. Não sabemos se essa vai ser a tarefa dos Estados Unidos em possíveis ataques contra o regime iraniano, mas vale destacar a mudança de palavras de Donald Trump. Na semana passada, não queria que Israel atacasse. Agora ele mesmo fala na possibilidade, o que ele trouxe bem, de matar o líder supremo iraniano. É difícil imaginar que não possa acontecer esse caos que o Macron disse. Vamos esperar para ver, mas está complicado. O Killian, e para a gente concluir com você, a gente já estava num cenário bastante complexo para a Europa, com uma guerra que já se prolongava entre a Rússia, que atacou a Ucrânia. A gente tem hoje, inclusive, citei aqui na abertura do Entre Nós, a imagem bastante chocante de um prédio residencial na Ucrânia sendo bombardeado e atingido no centro do edifício, um espigão que é atingido no meio, um prédio residencial. Então a gente tem uma guerra que Donald Trump também assume, dizendo que ia botar ponto final, que ia resolver a parada, não consegue. Donald Trump é eleito com a promessa de não entrar em guerras, assim, acabar com elas, e agora está na iminência de dar um passo que pode significar os Estados Unidos dentro de uma nova guerra que tem impactos muito grandes também na Europa, como você já vinha dizendo. Então, assim, uma situação muito complexa, que só aumenta com esse ultimato, que só fica mais difícil ainda com esse ultimato de Donald Trump. Exatamente, a gente fala bastante dessas guerras, né? Rússia e Ucrânia, até mesmo Israel e Hamas, agora essa guerra, esse conflito entre Israel e Irã, porque há reflexos no mundo todo, até mesmo no Brasil. Quando Israel massacrava a população na faixa de Gaza, os Houthis atacavam navios petroleiros que iriam subir para o Mar Vermelho. Eles tiveram que mudar a rota. Você muda uma rota de um navio, você atrasa o frete e encarece o produto final. Isso faz a inflação subir. A inflação subindo, você sente no bolso. A pessoa que vai comprar um pão na padaria, que vai abastecer seu carro, vê que isso tem reflexos para a população. O preço do petróleo, desde o início dos bombardeios israelenses contra o Irã na sexta-feira, já subiu 10%. E tem o Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã. É a única saída do Golfo Pérsico. Por lá passam 20% do petróleo consumido no mundo. Se eles fecham
esse estreito, a Europa fica refém. Até a China também, porque depende do petróleo iraniano para sua estabilidade energética. Então a Europa já enfrenta um problema inflacionário, já enfrenta uma crise no custo de vida, não só por conta de guerras, mas também por conta dessas guerras. E tendo outra guerra numa região importante que fornece não só petróleo como gás natural, a Europa está muito preocupada, porque se não tem o gás natural do Oriente Médio, vai comprar de quem? Da Rússia? Da Rússia as relações também estão abaladas, então a coisa realmente pode complicar bastante, até por isso os europeus estão tentando, de todas as formas, colocar panos quentes e resolver por meio da diplomacia. Só que a Europa, nesse tabuleiro, é peça pequena, não tem tanta palavra como, por exemplo, os Estados Unidos, que de fato vão ditar as regras do jogo. Kilin, até agora há pouco eu também acompanhava algumas discussões ali no G7, né? E o chanceler alemão disse que Israel está fazendo trabalho sujo para o restante do mundo. Curioso também esse tipo de declaração dele. E só para finalizar também a minha participação aqui, gente, Israel oficialmente, né, publicamente, tem falado que as estratégias contra o exército iraniano têm dado certo, porque no primeiro dia de ataque, só em uma vez o Irã lançou mais de 100 mísseis contra Israel. E agora, nesta terça, por exemplo, foram 30 no total, ao longo de diversas ondas. Então, durante 2 momentos hoje, nós vimos Israel dizendo que o Irã lançou 2, 3 mísseis, coisa do tipo. Ou seja, os oficiais israelenses, dizendo que o Irã está já bastante enfraquecido, e não é só estratégia, mas é incapacidade militar de reação, e isso está privilegiando a supremacia, inclusive, de Israel nessas batalhas. Os bombardeios estão bem longe de nós aqui no Brasil, mas todos nós jornalistas também nesse momento somos bombardeados por imagens, por informações, porque na verdade também tem a guerra das narrativas, de quem está mais forte nesse momento. Claro que Israel tem uma condição de ataque e de defesa muito maior, sob diversos aspectos de tecnologia, de poderio militar, não em número de militares, mas em poderio militar. De qualquer forma, tem uma guerra de narrativas, como em toda guerra. Qualquer novidade sobre esse assunto, a gente volta aqui. João, se tiver alguma decisão, algum anúncio, depois dessa reunião na Casa Branca, você atualiza a gente, por favor. Sem dúvida. Obrigada demais, viu, Kilin? Até mais tarde no Jornal da Band. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Bom, agora 4 horas e 35